Então, aqui são as atividades envolvendo a fração geratriz, né, com operações. Então, na primeira diz assim: se x igual a 0,2222, y igual a 2,595959, calcule o valor da soma dos algarismos do numerador da fração x e y. Então, eu quero a soma dos algarismos do numerador da fração x e y. Então, primeira coisa, eu vou determinar quem é x. X é 0,222. Vamos transformar esse número, que é um número periódico, na fração que gerou esse número. Então, o período é 2. Como o período tem um algarismo, significa que a gente vai dividir por 9, 2 nonos. Vamos determinar agora quem é y. 2,59 quer dizer que o período é 59, 2 algarismos significa 2 noves. No numerador, 25, 259 menos 2. Então, a gente tem 257,99 avos. Vamos ver se divide por 3. 7, 5, 12, 3, 14. Não. Então, agora o que a gente vai fazer? Calcule o valor da soma dos algarismos do numerador da fração x vezes y. Então, eu tenho x vezes o y. Quem é o x? 2 nonos vezes o y, que é 257,99 avos. 257 vezes 2, 514. 514 sobre 9 vezes 99, dá 891. Agora diz assim, ó, eu quero a soma dos algarismos do numerador. Então, é somar 5 mais 1 mais 4. 5, 6 e 4, 10. Então, a soma deu 10. A2. Determine o perímetro do triângulo escaleno ABC de medidas respectivamente a 2,77, 2,222 e 2,555. Os três são números periódicos, certo? Então, agora eu vou traçar essa medida. Vai ser um valor aproximado, porque eu estou trabalhando com uma dízima. Então, eu tracei esse triângulo escaleno. Um triângulo escaleno, ele possui todos os seus lados diferentes, né? Ou seja, com medidas diferentes. Como aqui é muito próximo a medida da outra, ele aparenta ser igual, né? Aparenta ser um triângulo equilátero em que as medidas são todas iguais, mas não, elas têm alguma diferença sim. Então, olha só, encontre o valor do perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar o lado 1 mais o lado 2 mais o lado 3. Então, vamos lá. 2,777 é 27 menos 2 sobre 9. Isso daqui resulta em 25 nonos. Então, vamos colocar aqui o primeiro lado, 25 nonos. O segundo lado é 2,555. Então, copia-se até o período, subtrai o que está antes do período para cada dízima, para cada algarismo do período, 9, ok? 25, tiro 2, 23 nonos. Então, o lado 2, 23 nonos, mais
Agora, o lado 3, 2,22 e assim por diante. Então, copia-se até o período, subtrai do número que está antes para cada algarismo do período 9. Isso dá 20 nonos. Coloca-se aqui. Como eu tenho uma adição com denominadores iguais, você conserva e soma os numeradores. Somando, eu tenho 68 nonos. E ali diz, ó, curiosidade, triângulo escaleno é um polígono que possui 3 lados, todos com medidas diferentes. Assim sendo, os triângulos escalenos não são polígonos regulares e nem possuem eixo de simetria. O perímetro de um triângulo escaleno é encontrado somando todos os lados e o valor da soma dos seus ângulos internos é igual a 180. Isso daí, mais tarde, a gente vai conversar sobre isso. Quando fala que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, o que é ângulo interno? Somando esses 3 ângulos, tem que fechar 180. Isso é de um triângulo. Quando eu tenho um quadrilátero, por exemplo, um retângulo, a soma dos ângulos internos é o dobro, 360. Certo? 3. O valor da expressão 0,111 elevado ao quadrado dividido por 1/9 é. Então, primeira coisa, vamos transformar essa dízima em uma fração que gerou ela. Então, 1/9. Se nós pegarmos na calculadora 1 e dividir por 9, nós teremos 0,111. Agora, pede para elevar ao quadrado. Então, 1/9 ao quadrado. Depois, dividir por 1/9. 1 vezes 1, 1. 9 vezes 9, 81. Na divisão de fração, você copia a primeira fração, inverte a operação e inverte a segunda fração. Olha ali, fica 9 sobre 1. Como essa diagonal e essa são divisíveis, então dá para dividir por 9, que dá 1, dá para dividir por 9, que dá 9. Agora, vamos multiplicar. 1 vezes 1, 1. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, o resultado fica 1/9. 1/9 não tem aqui, mas 1/9 não é 0,11, então, letra A. 4. Considere os valores x igual a 1,777, infinito, né? Y igual a 0,3333. Calcule o valor da expressão raiz de x dividido por y. Então, vamos ver. Quem é x? Copia-se até o período, subtrai-se do número que está antes do período, cada algarismo do período, 9. 17 tiro 1, 16 nonos. Y. Copia-se até o período, subtrai-se do valor antes do período para cada algarismo do período, 9. Então, aqui fica 3 nonos, que dá para simplificar por 3, que fica 1/3. Bom, aqui a gente poderia trabalhar com 16 nonos e 3 nonos se quisesse, certo? Tanto faz. Vamos ver quem é raiz de x. X é 16 nonos dividido por, vou pegar 1/3. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 9, 3. Na divisão, inverte e inverte a segunda fração. Cancela a diagonal, o resultado é 4.